Ângela, você trabalhou em uma empresa aplicando golpes em brasileiros daqui de Portugal? Sim, mas calma que eu vou explicar tudo pra vocês. Então fica até o final desse vídeo que eu vou explicar como que eu trabalhei em uma empresa aqui de Portugal que aplicava golpes em brasileiros. Mas obviamente eu não sabia de nada, só fui descobrir depois que eu saí dessa empresa. Mas eu vou contar tudo pra vocês em detalhes aqui nesse vídeo. Então curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, que me ajuda muito. E vamos para a história. Mas antes, meu nome é Ângela, eu sou uma brasileira que mora aqui em Portugal há 3 anos e meio, com muitas histórias para contar. E hoje eu vim contar para vocês sobre essa história bizarra dessa empresa que eu trabalhei aqui, que na verdade nem era uma empresa, era uma laranja. E hoje eu fiz umas pesquisas referentes a essa empresa e fiquei sabendo de muito mais coisa do que eu já lembrava. Porque eu confesso que eu não quis mais saber de nada, nem de ninguém referente àquele lugar. Então eu nunca tinha pesquisado nada depois daquela época. Mas hoje eu pesquisei pra vir trazer esse vídeo aqui pra vocês. Então fica até o final que vocês não vão se arrepender. E depois eu quero que vocês comentem aqui se vocês já tiveram uma situação bizarra de trabalhar em uma empresa assim. Em uma laranja, ou enfim, que vocês descobriram depois uma coisa muito monstruosa, assim, da empresa que vocês trabalharam. Vou contar primeiro pra vocês como que foi a entrevista dessa empresa. Estava procurando trabalho na OLX, aqui de Portugal, e achei essa vaga que falava assim, que era telemarketing de segunda a sexta. E aí eu pensei, de segunda a sexta, aqui em Portugal, telemarketing ainda... Vamos lá, né? Óbvio que eu quero essa oportunidade. E fui fazer essa entrevista. Chegando lá, o gerente, que eu ia ficar na equipe dele, foi ele que me entrevistou. E ele falou pra mim na entrevista que o que eu teria que fazer era vender. Ele perguntou se eu sabia vender, se eu tinha interesse, se eu gostava. E eu falei que sim, que poderia, que eu não tinha muita experiência, mas que eu poderia com certeza aprender a vender. E ele falou que tinha bonificação pra quem vendia. E eu pensei, ok, como todas as outras empresas. Falou que o trabalho era de segunda a sexta, falou também o horário era de meio-dia a 8 da noite e como que funcionava essa empresa. Era uma empresa que se vendia como uma empresa de publicidade, mas na verdade ela era uma empresa que vendia carteiras de investimentos para outros brasileiros e todos lá dentro eram brasileiros também. Os gerentes eram brasileiros, os consultores eram brasileiros, nós que captávamos esses clientes também éramos brasileiros e os clientes também eram brasileiros. Os únicos que não eram brasileiros eram os donos. Se eu não me engano, a recepcionista também. A recepcionista era portuguesa. Os donos, se eu não me engano, eles eram da República Tcheca. Eu só sei que eles não falavam português, só falavam inglês. E nós quase não víamos eles, nós só víamos eles poucas vezes assim. Eu fiquei lá durante 3 meses, de setembro até dezembro. Eu trabalhei nessa empresa, foram 3 meses, mas 3 meses muito intensos que acabaram com a minha vida, como vocês sabem, né? E eu também acabei com a minha vida, como vocês sabem, porque, né, não vamos tirar a culpa da gata aqui. Pois bem, comecei a trabalhar lá. E eles ficavam o tempo inteiro nos influenciando a vender essa carteira de investimentos, a captar esses clientes. Eles assinavam essa carteira de investimentos nessa agência e a partir daí eles faziam investimentos internacionais nas maiores empresas do mundo. Podem pensar nas maiores mesmo. Google, Apple, McDonald's, Coca-Cola, pense nas maiores. Expectativa de investimento, né, altíssimo na Bolsa de Valores. Nós ficávamos vendo um site que ficava informando sobre as notícias do mundo, sobre como que estava a Bolsa de Valores, se as ações estavam subindo, se as ações estavam descendo, para a gente passar essas informações e tentar usar isso como argumento para a venda. E tinha diversas reuniões, tinha diversas dinâmicas para nos influenciar a vender cada vez mais. E era mais ou menos assim, tinham 5 gerentes e cada gerente tinha uma equipe de 10 pessoas e essas equipes ficavam ranqueando entre si para saber quem vendia mais. Quem vendia mais ganhava muitas bonificações, muitos prêmios, mas na entrevista ele falou que teria o salário base, segunda a sexta,
1 hora de almoço, e a partir desse salário base, cada cliente captado seria 50 euros de bonificação. Tirando os outros prêmios que eles davam, tirando o fato de não trabalhar final de semana, não trabalhar feriado, tinha férias, tínhamos 1 hora de almoço, e quando dava na telha, eles simplesmente, bateu a meta do dia, estão liberados. Vai ter Halloween, vamos fazer uma festa. Copa do Mundo, vamos assistir o jogo, vamos sair mais cedo também, vamos comemorar. Era essa várzea total. Então aí a gente já vê, né, que quando a esmola é muita, o santo desconfia. Então, começa daí, muito estranho. E desde quando eu entrei lá, as pessoas ficavam fofocando sobre ter pesquisado essa empresa na internet e ter achado algumas reportagens falando sobre investigações referentes a essa empresa. Só que eu era tão tapada, tão ingênua na época, que eu, sinceramente, eu não dei muita atenção. Como eram poucas reportagens, eu falei, não deve ser, né, nada sério. Até porque teve um momento que essas fofocas chegaram no ouvido de um dos gerentes e ele falou que não, que isso eram pessoas que perdiam investimentos e estavam tentando denegrir a imagem da empresa, porque investimentos é assim, né? Você perde, você ganha, mas na verdade não. Na verdade, quando eles assinavam, né? Quando os clientes assinavam essa carteira de investimento e investiam seu dinheiro lá, eles nunca mais conseguiam tirar esse dinheiro dessa carteira. E eu li hoje na reportagem que mais de 900 brasileiros foram prejudicados. Teve gente que ficou na miséria por conta desses golpes. E foi mais de 35 milhões. Eu não sei se foi em reais ou em euros, mas eu suponho que tenha sido em reais, né? Porque eram clientes brasileiros, então eles investiam em reais, mais de 35 milhões de reais. Olha a gravidade da situação. E no começo, eu não dei atenção. Eu só fui acreditar nisso depois que eu saí de lá. E depois que eu saí de lá, todas as peças desse quebra-cabeça se encaixaram na minha cabeça. Por quê? Aí sim eu vi o motivo e o sentido que tinha deles simplesmente não me deixarem trabalhar mais, das reuniões e das dinâmicas rodarem, né? Através do assunto do vídeo e da festa e de tudo que estava rolando com o meu nome, de tudo parecer pairar ali sobre o assunto, deles falarem sobre isso durante todo o dia e não tinham outro assunto e simplesmente não trabalhavam mais. Óbvio que eles não trabalhavam mais, eles nem eram uma empresa de verdade, não é mesmo? Era apenas uma laranja, então eles realmente podiam cortar clientes, te impedir de trabalhar, fazer o que eles bem entenderem, porque isso não ia impactar tanto assim, já que afinal eles nem eram profissionais de verdade. E aí que eu vi como fez sentido, né, o quanto que eles foram antiéticos comigo, o quanto eles foram antiprofissionais. Eu também não entendia por que quando eu pedi pra sair de lá, o meu gerente da minha equipe ficou me ligando, pedindo pra eu ficar lá, que não tinha acontecido nada, que estava tudo normal, que era pra eu voltar e trabalhar, porque estava tudo como antes. E eu sabia que não. Eu não voltei depois dessa altura, porque eu sabia que não estava nada normal, eu nem estava conseguindo trabalhar há muito tempo lá já. E mais ou menos 1 mês depois, eu saí em novembro, né? 2 meses então. 2 meses depois, em janeiro de 2023, eu saí em novembro de 2022. Em janeiro de 2023, uma mulher que tinha trabalhado lá. Desculpa, eu estou um pouco doente. Então eu vou beber uma aguinha. Já beberam água hoje? Bebam água, porque, né, é muito importante, hidrate-se sempre. Eu era uma pessoa que eu também não me hidratava e eu não sabia onde eu estava com a cabeça. Mas hoje eu não consigo ficar sem a minha garrafinha de água do lado. Uma mulher que trabalhava lá, ela ficou 1 mês lá, mais ou menos, e saiu daquele trabalho também. Ela me mandou depois, ela me seguia no Instagram e me mandou uma reportagem falando sobre essa operação, essa mega operação que eles estavam fazendo de uma fraude muito grande referente a essa empresa e que pessoas tinham sido presas. E no caso, foram 3 pessoas. Uma delas era essa recepcionista que eu via todos os dias. E eu fiquei de queixo caído, eu falei, não acredito. Só que tudo assim, sabe, clareou na minha mente, tudo fez sentido. E eu percebi por que eles me tratavam daquela forma e trataram aquele assunto com tanto fervor, né, deram tanta ênfase a tudo que tinha acontecido comigo. E por isso que eles me tratavam daquele jeito tão horrível, porque se eles fizeram tudo que fizeram com aquelas pessoas, né, com aqueles clientes,
Quem era eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Imagina só o que eles iriam fazer comigo, realmente. Eu não merecia menos do que humilhação de noite, todos os dias, até eu sair correndo de lá desesperada, depressiva e num estado deplorável. E foi exatamente isso. Mas o karma chegou pra mim, o karma também chegou pra eles e o timing foi assim perfeito. Eu não sei porque, como eu disse, eu não quis mais saber sobre essa entrevista e sobre ninguém referente a ela, essa entrevista, sobre essa empresa e sobre ninguém referente a ela, não quis mais saber de nada. Então, eu sinceramente não sei se o que aconteceu comigo expuseram ele de alguma forma. Eu acho, tenho pra mim, que por eles terem insistido tanto pra eu ficar, talvez, né, vendo a proporção que o meu caso tomou, talvez tenham sim ficado receosos e tenham expostos ele de alguma forma. Porém, eu sinceramente não sei. Só sei que foi muito perto, gente. Eu saí de lá 2 meses depois, a empresa fechou. Hoje eu procurei, né, na internet, como eu disse, essa empresa não tem mais atividade. E eu fico muito feliz, muito aliviada que o que eles fizeram com outras pessoas e o que eles fizeram comigo também, eles não vão fazer com mais ninguém. Infelizmente, eu imagino que não seja a única, né, que faça esse tipo de coisa horrível. Mas eu fico aliviada e feliz que, pelo menos naquele caso ali, depois de todo o mal que eles me causaram, sabe, e a outros brasileiros também, voltou pra eles de alguma forma, e que pessoas ali foram julgadas como elas deveriam realmente ser, que fecharam aquele lugar, que não vão fazer isso nem comigo, nem com mais ninguém, nunca mais. Isso pra mim é um alívio, pra mim o timing foi perfeito. Eu até ouvi de pessoas aleatórias que tinha sido eu que denunciei essa empresa, mas, gente, juro, naquela época eu não tinha cabeça nem pra comer. Quem dirá pra denunciar alguém ou alguma coisa? Eu só fiquei sabendo disso meses depois, tanto que quando eu fiquei sabendo das acusações, eu não levei a sério. Eu não levei a sério, eu falei, é só uma reportagem, talvez seja mesmo mentira, mas aí as fofocas continuaram, eu fui ingênua. Eu deveria, né, ter levado isso a sério, deveria ter seguido a minha intuição, mas como eu já disse em outros vídeos, eu era muito irresponsável em todas as áreas, então a profissional era só mais uma delas, eu estava completamente emocionada e era idiota mesmo, sabe? Sinto muito por tudo o que ela tenha causado, sinto que ela causou comigo, sinto que ela causou com essas outras pessoas. Fico feliz que tenha acabado e que isso sirva de alerta pra vocês. Quando a esmola é muita, desconfiem, sabe? Desconfiem, porque trabalho para imigrante aqui, nós sabemos que não é fácil. Então, quando tem muitas regalias, quando, sabe, tem muitas coisas boas, no mínimo desconfie, siga sua intuição. Se vocês verem alguma reportagem, alguém falando, busquem mais a fundo, pesquisem e não fiquem nesse tipo de lugar, porque vê-se por aí a índole das pessoas, tanto dos donos quanto dos outros funcionários. E quando porque com certeza tinha funcionários ali que sabiam, ela ficou 4 anos no mercado, né? Então tinha pessoas ali que já estavam ali há muito tempo e sabiam do que rolavam, né? As pessoas ouvem, as paredes falam. Então, vê se por aí a índole e o caráter desse tipo de pessoa. E com certeza o que eles fizeram comigo foi só mais uma reação de como que tudo ali funcionava e desse esquema lixo e criminoso que eles fizeram. Mas foi assim a minha experiência bizarra. Pra mim, parece mentira falando, gente, juro. Até hoje, quando eu paro pra pensar friamente, eu falo, meu Deus, que merda, sabe? Que horrível, eu jamais pensei em trabalhar num lugar assim. Graças a Deus que acabou. Eu até penso que tudo que aconteceu comigo não foi por acaso. Talvez era pra ter acontecido pra isso finalmente chegar a um estopim, sabe? Pra ter um estopim pra isso acabar. Então, pra mim, isso é bizarro. Então, fico alerta. Siga a intuição de vocês. Pesquisem mesmo. Vê onde vocês estão pisando, porque as pessoas são cruéis, sabe? Eram brasileiros aplicando golpes em outros brasileiros. Então, isso é muito grave. Isso é muito sério. E a gente tem que levar isso mais a sério, tem que ficar mais atento, ter cautela mesmo, sabe, com o lugar que você, com as pessoas que você convive, com o lugar que você entra, porque ali era pra ser um local de trabalho, né, mas vendo como eles me trataram e como eles trataram toda a minha situação, tudo fez sentido, tudo ficou claro, assim, demorou muito para as peças se encaixarem e para eu
ter um entendimento e um discernimento de tudo que aconteceu, mas tudo fez sentido. E graças a Deus que acabou. Eu estou superando meu trauma e espero que essas pessoas também tenham conseguido se recuperar de alguma forma, financeira ou emocionalmente. Sinto muito por tudo isso, mas fico feliz que tenha acabado. E essa foi a minha experiência de hoje nesse trabalho bizarro que eu trabalhei aqui em Portugal, nessa empresa bizarra, sabe? Essa empresa laranja que aplicava golpes em outros brasileiros. Que infelizmente isso aconteceu de verdade, parece mentira. A gente nunca acha que vai acontecer conosco, mas acontece. E essa é a minha experiência. Se já aconteceu coisa parecida com vocês, comentem aqui embaixo. Se vocês assistiram até aqui também, curtem o vídeo e até o próximo vídeo. Um beijo!